Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na diocese, vocês podem ficar sentados, vocês já estavam rezando. Como nós já estamos com tempo exíguo, vamos aproveitar mais rapidamente aqui. Na diocese, o bispo é o chamado liturgo. Toda a tutela da liturgia na diocese está sob a responsabilidade do bispo. Nós estamos organizando um diretório para a liturgia. Já tem uns 3, 4 anos que a gente está estudando, montando, para depois apresentar ao clero. A equipe diocesana de liturgia está debruçada sobre esse tema, para que nós possamos ter uma unidade na liturgia da diocese, desde a orientação dos coroinhas, dos acólitos, a liturgia dos sacramentos, enfim, tudo aquilo que se relaciona com o culto, que inclui os sacramentos e os sacramentais. Nós queremos ter um diretório para ajudar os padres e as equipes de celebração e equipes de liturgia, para que nós possamos oferecer a Deus o melhor das nossas celebrações. A paróquia deve trabalhar intensamente a questão da liturgia. Por quê? A missa é o centro de tudo na vida da igreja. A liturgia da Santa Missa é o ponto cume, é o máximo da vida da igreja, como diz o Concílio Vaticano na Sacrosanto Concílio. E cabe ao bispo morigerar os costumes da vida litúrgica na diocese. Portanto, a gente vai orientando, os padres também vão trabalhando isso, para que não tenhamos os abusos litúrgicos, os erros na liturgia, a criação de coisas que a liturgia não contempla. Por isso, não é um trabalho fácil. O bispo tem que vigiar sobre a liturgia, sobre a doutrina, sobre os costumes, a fim de que a gente possa ter uma diocese que agrade a Deus e não aos homens. A liturgia não é para agradar as pessoas, não é para agradar o padre. A liturgia ela já é organizada, já tem o rito, tudo muito certinho, como deve ser. Eu não posso inventar coisas na missa. Ah, porque o povo bebe cachaça e não vinho, então nós vamos colocar no lugar do vinho para consagrar a cachaça. Não, isso não é matéria do sacramento. Ah, porque aqui nós temos o costume de comer o pão da padaria e a gente vai usar o pão da padaria na missa. Também não, porque o pão da padaria não atende a matéria suficiente para o pão da Santa Missa, que deve ser um pão ázimo de água e farinha de trigo. Numa paróquia, a liturgia deve ser profundamente unida. E o pessoal da liturgia precisa estudar, precisa ler, escutar boas palestras sobre a liturgia. Na internet nós já temos sites confiáveis que podem nos ajudar a compreender a liturgia. Eu fico muito feliz porque as redes sociais têm aquilo que não presta, mas tem muita coisa boa, e as redes sociais têm ajudado as pessoas a tomar conhecimento de muita coisa, inclusive da vida da igreja e também da liturgia. Mas hoje, padre, eu quero falar da espiritualidade do Advento, que vocês agora vão preparar a liturgia do Advento e do Natal. E nós vamos falar sobre esse tema, que ele é muito importante. Ao final, dando tempo, a gente abre espaço para as perguntas. De forma que toda paróquia precisa, primeiramente,
pensar na organização do essencial, que é a liturgia. Nós não podemos pensar em organizar primeiro as coisas materiais. Primeiro a liturgia, o templo, o lugar da celebração da missa, a dignidade, que nas capelas o padre já teve o cuidado de ter um missal em cada comunidade rural, para facilitar. E aqueles que têm paciência, lá no missal tem a introdução, que é comprado também em separado na livraria CNBB, toda a orientação sobre a missa, os coroinhas, o lugar da cruz, tudo organizadinho. A introdução ao missal romano. Quem gosta de liturgia deve fazer sua bibliotecazinha de coisas litúrgicas. Um livro que eu indico para vocês, do Papa Bento, Introdução ao Espírito da Liturgia, que é muito importante. Tem na edições CNBB. Introdução geral ao Missal Romano. Sacrosanto Concílio, que é aquela declaração daquela Constituição do Vaticano II sobre a liturgia. E assim nós vamos tendo vários materiais. Inclusive eu estou lendo agora no programa Oração da Manhã uma carta do Papa Francisco sobre a formação litúrgica. Desiderio desideravi é o nome da carta, é um nome em latim. Desejei ardentemente comer esta ceia. É o início daquela frase lá da palavra de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre a liturgia. Eu já passei aqui para o telefone do padre esse material, que ele vai passar no grupo depois de todos os ministros. Vocês poderão rever esta fala aqui através desse PowerPoint. O tema: Vem Senhor Jesus, espiritualidade do Advento. Próximo, situarmos no tempo o ano litúrgico. O ano litúrgico, ele começa com Advento, depois Natal, um pedaço do Advento, depois Quaresma, Páscoa, depois tempo comum e volta o Advento. Então, no tempo, no ano todo, a igreja consagra esse tempo a Deus. Isso é muito bonito para nós. O ciclo do Natal, tempo comum, que o tempo comum nós temos, são 34 semanas. São 34 semanas o tempo comum. Então você tem o ciclo do Natal, que começa com Advento, tempo do Natal, um pedacinho do tempo comum, depois Quaresma, Páscoa, tempo comum de novo. São 34 domingos do tempo comum. Nós estamos terminando o tempo comum. Na festa de Cristo Rei, solenidade melhor de Cristo Rei, a gente termina os 34 domingos. Mas aquela semana depois do Cristo Rei, ainda é tempo comum, é a 34ª semana, a gente reza a liturgia do 34º domingo. Vamos ler junto aí? A igreja apresenta todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, desde a encarnação e o Natal até a ascensão, até o dia de Pentecoste e até a expectativa da feliz esperança do retorno do Senhor, que é lá no Cristo Rei. Então isso aqui é da Sacrosanto Concílio, número 102. Veja a beleza desse texto. No ano, durante todo o ano, a igreja apresenta para nós o mistério da salvação. Tudo que nós precisamos saber e viver e rezar sobre a nossa salvação está no ano litúrgico. E vocês da liturgia têm que ter uma alegria tão grande de poder ajudar com o ministro da comunhão, coroinhas, acólitos, leitores, animadores, cantores. Vocês têm que ter uma alegria muito grande, gente, porque vocês mexem e trabalham com aquilo que é mais edificante e belo da igreja, a liturgia. Próximo. O advento é tempo. Vamos ler? De voltarmos para Deus que nos ama
e que está bem perto de nós. É tempo da fé nas coisas novas, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, a solidariedade e a paz. É tempo de limpeza e arrependimento, de opção por uma vida saudável, em que sobra espaço para a solidariedade, a verdade, a paz e a comunhão. É tempo da construção, da esperança e da vida comunitária, que rompem os nossos limites e entendimentos. Por fim, é tempo de alegria, de festejar o amor de Deus por nós. Aqui está bem resumido o que é a espiritualidade prática do advento na nossa vida. Advento é tempo de mudança. O Natal não é tempo para a gente ficar pensando nos frangos, no peru, na leitoa que vai assar, na cerveja que vai beber. Não é tempo disso. É tempo de uma alegria que extrapola a matéria. É claro que no Natal a gente faz aquela ceia com a família, uma coisa ordenada, não como os pagãos. Os pagãos vivem o Natal como negócio, como compra, como o bucho, servir o bucho, o estômago. Cristão não. Nós temos a nossa ceia, que é uma ceia de família, depois da missa. Mas o Natal para nós é oração, é preparação, é vitória de Deus na nossa vida. É o tempo de alegria, é um tempo de festejar a chegada do Emanuel, do Deus conosco. Próximo. O ciclo do Natal. Celebramos o mistério do Natal, da Páscoa de Cristo, em suas primeiras manifestações. O tempo do Advento é a preparação, festa do Natal, a realização, tempo do Natal, o prolongamento. Depois do Natal nós temos a oitava de Natal. E o tempo do Natal vai concluir com o batismo de Jesus. Aí no meio você tem a Epifania e o batismo de Jesus. E a gente lembra aqui a importância do presépio, que a gente ainda vai falar da importância do presépio na vida das famílias, na vida da igreja durante esse tempo. Próximo. Qual que é a origem do tempo do Advento? Quando que a igreja começou a organizar isso? No início do século IV. Antes nós tínhamos uma festa pagã em Roma, que chamava Natalis Solis Invictus, que é o aumento do sol no Oriente, é quando o sol fica maior. Então os pagãos celebravam o nascimento do Deus Sol. Isso era celebrado no 25 de janeiro. A gente não sabe o dia que nasceu Jesus. Nós não temos como provar isso. Quando nasceu Jesus? A gente não sabe. Então a igreja passou a celebrar o Natal no mesmo dia da festa pagã do nascimento do Deus Sol. E a igreja depois foi tomando toda essa dimensão do império e a gente aniquilou a festa do pagã e ficou a festa cristã. Nos primeiros dias de janeiro foram ocasiões favoráveis para que as comunidades cristãs começassem a celebrar o nascimento de Cristo. Ainda no século IV, na Gália e na Espanha, iniciou-se o tempo de preparação chamado Adventus. Então, só para vocês terem a ideia, que muitas vezes nós escutamos os protestantes, o Natal é uma festa pagã. Não, era pagã a festa do nascimento do Deus Sol. O Natal é celebrado no mesmo dia, mas o Deus Sol que é comemorado é aquele de justiça, que nasce, que está lá no Apocalipse, o Sol nascente, que é Cristo, o ressuscitado. Próximo. Aspectos históricos. Sentido teológico do Advento. 4 semanas que antecede o Natal. A gente usa o roxo e no terceiro domingo nós celebramos com a cor rosa, que é uma cor de alegria, de esperança. Está chegando o Natal. Nós já estamos próximo do Natal. Também no 4º domingo da Quaresma, a gente celebra também com essa mesma cor, porque o próximo domingo é o 5º, depois já é a Páscoa. Para lembrar os cristãos,
A alegria do Natal já está beirando o nosso coração. Tempo de permanente expectativa da vinda, da manifestação de Deus e do seu reino em nossa realidade. Se vocês vão prestar atenção, toda a liturgia do Advento, ela é uma liturgia de expectativa. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Até o dia 17, a gente celebra essa lembrança da libertação no Antigo Testamento, etc, etc. E aquilo vai enchendo o nosso coração. Do dia 17 ao dia 24, à noite, aí, 25, nós já celebramos especificamente o Natal de Jesus. Abre-nos para o encontro com o Senhor, que vem nos acontecimentos da vida. Na celebração comemoramos o Senhor que veio e damos um passo à frente ao encontro do Senhor que virá. Então, a primeira parte do Advento, a gente fica naquela expectativa, e na segunda parte, então, a gente já celebra a chegada de Deus. Próximo, mais um pouco da história. É a manifestação em dois aspectos: carne, realidade humana, primeira vinda. Então, nós celebramos aquela primeira vinda de Cristo, que ele veio na carne, e um segundo aspecto é a parousia, é a esperança, o Advento traz isso, da volta segunda de Cristo. Nós celebramos a primeira vinda e aguardamos a segunda vinda. Então tem um duplo sentido na liturgia da igreja o Advento. Advento escatológico, do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro. A liturgia nos inflama para a vinda final de Cristo. Do 17 a 24 de dezembro, uma preparação mais imediata para a festa específica do Natal. Então a primeira parte do Advento, a esperança do Cristo que vai voltar. E a segunda parte é a celebração realmente da festa do Natal, é a comemoração mesmo, viva, do Cristo entre nós. Próximo. Concluindo, desta forma, recordamos no Advento a grande verdade que nossa história, com todos os seus dramas, contradições, conquistas e retrocessos, é o lugar da atuação salvífica de Deus, para quem nada é impossível. É um tempo muito bonito. Eu gosto muito desse tempo do Natal. A Quaresma já é mais sisuda, né? É o sofrimento de Cristo, é a via sacra, aquela dor, né? A alegria da Páscoa, a gente custa sair daquela tristeza da dor de Cristo para entrar na alegria da Páscoa, que é o centro de tudo da nossa vida, né? A vigília de Páscoa, como diz Santo Agostinho, é a mãe de todas as vigílias. Mas o Natal é muito bonito. Então, vamos ler esses 5 pontos aí que o Advento traz para nós. Aterrar vales, aplainar montanhas, fazer florir o deserto, fazer conviver leões e cordeiros, transformar armas de guerra em instrumentos de trabalho e cultivo de vida. Esses temas vocês vão escutá-los nas leituras do profeta Isaías, durante o tempo do Advento, que as profecias do que iria realizar o mistério de Cristo nesse mundo, que é aterrar os vales, o vale do pecado, do egoísmo, aplanar as montanhas da maldade, fazer florir no deserto a flor da esperança da fé, no meio da dor e do sofrimento, e assim por diante. Próximo. E a palavra de Deus, a pergunta. Os 4 domingos do Advento. Vamos ver qual que é o tema de cada um deles. O primeiro domingo do Advento fala da vinda final do Senhor. O segundo e o terceiro domingo do Advento fala da vida cotidiana. Deus está visitando a gente todo dia, em todos os momentos da nossa vida.
O quarto domingo do Advento prepara-nos para o nascimento de Cristo e, ao mesmo tempo, apresentando seu sentido, o sentido de Cristo e sua história entre nós. Próximo. Continua a palavra de Deus. Os evangelhos nos quartos domingos do Advento. Primeiro domingo, nós vamos escutar vigilância na espera do Senhor e atenção aos sinais dos tempos, para não sermos tomados de surpresa. Minha mãe dizia, essas leituras dá até um medo na gente, que fala do fim do mundo, fala da vinda de Cristo, né? O segundo domingo, um convite à urgência da conversão contida na pregação de João Batista e na profecia de Isaías. O machado está posto na raiz, está chegando, é tempo, é hora da vitória. O terceiro domingo, convite à alegria pelos sinais da salvação, que é o domingo, acho que é o Gaudete, né? E o outro é Letare da Quaresma, eu sempre misturo. É alegria, Gaudium, é isso mesmo, Gaudium, Gaudere. O domingo Gaudete, o terceiro domingo do Advento, fala da alegria porque o Natal está chegando. A liturgia nos movimenta dentro desses aspectos. E o testemunho dado por Jesus pelo seu precursor. Et agnus Dei qui tollis peccata mundi. O João Batista vai mostrar para nós Jesus. E o quarto domingo, o anúncio da natividade de Jesus a Maria e José. Símbolos da comunidade que crê e espera o reino acontecer, colocando à disposição do projeto de Deus. Por isso, este ano eu quero que vocês prestem bem atenção no Advento. Hoje é muito fácil você ter acesso às leituras do dia. Leia antes do domingo, já no sábado, leia as leituras da missa. Medite. Vocês vão receber esse material aqui, vocês podem olhar ali, confira. Para que isso? Para a gente viver melhor a liturgia, para a gente celebrar com mais vida. É muito gostoso você chegar na igreja, poxa vida, hoje nós vamos meditar sobre essa alegria do anúncio de Jesus que vai nascer, o anúncio a Maria e José. O que o Padre Federico vai pregar para nós? O que ele vai falar? Você já fica até, e você já começa a interceder, que a palavra do Padre seja uma palavra viva para a nossa comunidade. Nós, o sacerdote, precisa que o povo reze pela nossa homilia. A gente tem que aprender isso, gente. Os pontos de intersecção na igreja, na liturgia, se dá pela oração e a intercessão. A gente precisa rezar para que o padre pregue bem, para que os cantores, rezar pelos cantores, para que Deus use a garganta deles, que o canto deles me ajude a celebrar. Daí a importância do ensaio, de conhecer a liturgia, os grupos de canto que começam a entender o que é a liturgia, que estudam o que é a liturgia. Ainda mais, gente, se vocês pegar quem tem o aplicativo da liturgia diária, você pode comprar e-liturgia da CNBB. Você paga 30 e poucos reais e você tem esse aplicativo para a sua vida toda. Que eles vão pedir o seu e-mail, você nunca vai mudar seu e-mail, você troca de celular, o aplicativo volta. Ali tem tudo que você precisa para a igreja, os rituais, a bênção santíssimo, o ofício Nossa Senhora, a liturgia diária. E aí você vai, eu quero hoje saber qual o conteúdo dos oremos. Amanhã eu vou à missa 7 da manhã, que hora que é a missa aqui no domingo? 7h30, amanhã 7h30 eu estou na missa. Hoje à tarde eu vou sentar aqui no meu oratório, vou ler a missa. O oremos. Tem as homilias de Dom Henrique também. Exatamente. Você no domingo você acha até a homilia que Dom Henrique fazia nos domingos, está lá dentro do aplicativo. Alguém já tem esse aplicativo aqui? Me dá ele aqui. É uma riqueza, gente. Por exemplo, eu vou ler aqui o oremos chamado Coleta, do primeiro domingo do Advento. O primeiro domingo do Advento é dia 1º de dezembro. Vou ver aqui. O que é o oremos que ele vai dizer? Veja a beleza desse oremos. Oremos. Preste atenção. Chama oração eucológica. Quem que inventou essa oração? Isso é da tradição da igreja. Ele nem sabe quem inventou, não.
Isso vem lá do começo. Ó Deus Todo-Poderoso, o sacerdote dirige a Deus. Concedei aos vossos fiéis, aqui o padre está pedindo pelo povo que ele está presidindo, o ardente desejo de acorrer com boas obras. O padre está pedindo pelo povo que está na frente dele, ao encontro do Cristo que vem. É o advento, nós estamos esperando a volta de Cristo, para que, colocados à sua direita, mereçamos possuir o reino celeste. Olha, gente, que coisa bonita. A oração inicial da missa. Na hora do ofertório, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, tal. Aí depois tem a oração. Aí o padre vai pedir a Deus: aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos, dentre os bens que nos deste. Qual que é o dom aqui? O pão e o vinho. Nós podemos fazer um ofertório com alimentos na missa para os pobres no Natal? Pode, mas só que no altar, vai para o altar só o pão e o vinho, que é a matéria suficiente para o sacrifício. E os santos mistérios que nos dais a celebrar no tempo. Os santos mistérios que nos dais a celebrar no tempo do advento. Se converta para nós em prêmio de salvação eterna. Aqui o padre está agradecendo, apresentando os dons e pedindo que essa transformação dos dons no pão e no vinho traga para o povo de Deus que está assistindo à missa essas graças maravilhosas da redenção. Gente, não é bonita a liturgia? É uma coisa impressionante, extraordinária, né? O próximo. Continua a palavra de Deus. As leituras nas 4 semanas do advento. Primeira parte, leia para mim. Os sinais e as características do reino e as condições para nele entrar. As leituras no conjunto vai falar para nós nisso, as características do reino. O reino de Deus não é um reino do mundo. O mundo tem seus reinos, mas o reino de Deus é próprio. O que eu faço para entrar no reino de Deus? As leituras vão dizer. Abrir o coração, aplainar os vales, o machado já está na raiz, é a conversão. Advento é um tempo de conversão. Segunda parte, vamos lá? Há uma preparação direta ao Natal com os textos do Segundo Testamento e do Evangelho, narrando as diversas anunciações e a atuação das promessas em Cristo, evidenciando assim a relação entre os 2 testamentos. Aí você pensa, mas como é que essas leituras da missa? Gente, isso é fruto da história. Vocês acham que é fácil fazer o missal? Não. O missal foi sendo feito ao longo da história. E as leituras? Tudo na missa é muito matematicamente organizado. A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, está tudo em conexão com o Evangelho. As leituras eucológicas, os oremos no final da missa. É tão importante o oremos. Tem um oremos que eu gosto muito, que nós rezamos ele no domingo passado, no 30º domingo do tempo comum. Eu não gostei muito da tradução agora não, mas é uma oração tão bonita, só para dizer para vocês a importância desses oremos. É o oremos no final da missa, 30º domingo, que muitos de vocês nem lembram. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos. Antes era um pouco diferente. Os sacramentos realizem o que significam. Um dia eu cheguei de férias, já era diácono, aí o bispo me chamou na cúria para conversar. Falou, olha, nós estamos com a escola catequética, são 97 catequistas, eu lembro direitinho do número. Você vai dar uma manhã para eles, você vai fazer um estudo durante uma manhã. Eu falei, qual o tema, senhor bispo? A oração final
da missa do 30º domingo do tempo comum. Isso aqui. Aí eu fui estudar essa oração e fiz 2 grandes palestras sobre essa oração com estudo de grupo. Uma oração sobre os sacramentos. O que os sacramentos significam? O que é celebrar os sacramentos? Para os catequistas. Sobre esta oração, só para vocês verem a importância da liturgia. Todas as leituras são muito estudadas, rezadas para encaixar. Isso tem séculos e séculos que a igreja vai organizando isso, gente. A nossa igreja aqui não é dedicada. O dia que dedicar a igreja tem uma liturgia própria da dedicação. Hoje é a dedicação da igreja de São João de Latrão, 9 de novembro de 2024. Quando a gente dedica a igreja, todo ano você faz a liturgia da dedicação, as leituras, as orações, o prefácio da oração eucarística. Eu não posso mudar a liturgia do primeiro domingo do Advento, dos domingos não pode mudar, de jeito nenhum, só quando é uma solenidade que tem precedência. Não pode mudar a liturgia do domingo. Os oremos, o prefácio, as leituras, não posso mudar. Porque a liturgia, ela é a obediência. O Papa assina o missal e nós, sacerdotes, temos que obedecer o missal. Ah, hoje é domingo, é aniversário do Padre Federico, nós vamos colocar a missa de ação de graça pelo sacerdote. Não. A missa é do domingo, nas preces rezam uma prece para ele, pronto. Não pode mudar o domingo. Casamento. A gente marca o casamento com missa, geralmente, todo casamento deveria ser com missa, mas é muito complicado. Eu, na medida do possível, os casais de jovens que eu acompanho, esses jovens que estão vivendo a castidade para casar santamente, eu faço com missa. Então a missa do casamento ela é perfeita. Os oremos, que maravilha. O prefácio então, o prefácio do matrimônio na oração eucarística é uma coisa linda. Assim nós temos, para todos os sacramentos, a gente tem a liturgia própria dos sacramentos. Desde que não seja numa solenidade, nem no domingo. Hoje é dia de São José, solenidade de São José, 19 de março. Não tem jeito de mudar. Hoje é Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Caiu no domingo, é Imaculada, não tem jeito. É solenidade, tem precedência ao domingo. Dimensão espiritual do Advento. Quem vai conduzir a nossa espiritualidade? Os personagens bíblicos que vão conduzir a nossa espiritualidade no Advento. Aí tem um par de sandálias velhas, né, para lembrar as sandálias de Jesus, de João Batista, né? O cristão é aquele que pisa o chão da vida, né? Quais são as figuras que aparecem no Advento? Vamos ler as 4? Isaías, João Batista, Maria e José. Todos foram engravidados pela promessa de Deus. Então, vocês vão nas 4 semanas do Advento ser acompanhados por esses 4 personagens que vão aparecer nas leituras do Advento. E a gente vai cantar, né? Qual que é o canto de entrada da missa de Advento? Vocês vão cantar esse ano? Das alturas orvalhem os céus. Não tem essa? Que o profeta Isaías vai falar muito do orvalho que vem do céu. Então tem as músicas. Gente, compor música para a liturgia é a coisa mais difícil. De vez em quando chegou uma pessoa para mim, Dona Ira, aqui eu compus uma missa. Está aqui os cantos da missa que eu compus. Meu Deus, não é qualquer pessoa que sabe compor música para liturgia, não. Primeiro você tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer teologia, tem que conhecer melodia, tem que conhecer a liturgia profunda. Então eu vou compor uma missa do Advento. Então eu tenho que ser um compositor que conheça a liturgia, que eu vou rezar em cima disso, porque o canto litúrgico ele tem que ter conexão com a Bíblia, conexão com o tema da liturgia da vida da igreja.
Esse canto litúrgico, nós vamos cantar o canto de entrada, uma maravilha, Dona Daíra. Olha aqui, nós vamos cantar esse aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui. Eu me entrego a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti, ó Senhor, eu me entrego a Ti. É bonito esse canto? Eu amo esse canto. É litúrgico? Não. Ele é um canto para carismática, um grupo de oração. Para rezar, eu já cantei ele aqui com o povo aqui. Algumas vezes para rezar com o povo, a gente canta. Porque o canto da liturgia tem que ser nós, não pode ser eu. Jesus me ama, não. Jesus nos ama. Às vezes aparece algum canto na primeira pessoa, mas é muito raro. Os cantos litúrgicos sempre traz a dimensão comunitária, porque é a comunidade que celebra sob a presidência do Padre. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, toda a igreja que está para o encontro com Deus. Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Veja que aqui é no plural, com a igreja subiremos. Esse canto é litúrgico? É. Quando se canta ele? No advento? Não. No Natal? Não. Na quaresma? Não. Quando que canta? Tempo comum. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os jovens que são igreja se unem pela oblação. É um canto de ofertório, está falando da oblação. É um canto que você pode cantar no mês vocacional. Tempo comum, canto de oferta. A missa com os jovens, é um canto litúrgico, né? Tem outro. Oferta, singela, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, não é eu que coloco, é nós. Colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Lembra desse canto? Esse é o canto que vai ser cantado na missa da minha morte, no ofertório. Esse é o canto que vai ser cantado no ofertório da missa da minha morte. Está no meu testamento. Porque é o canto que minha mãe cantava com o filho de Maria. É um canto antigo. Cantava na igreja. Minha mãe gostava tanto. E eu escutava depois como criança minha mãe cantando esse canto. Eu amo esse canto. Muito bonito. É um canto profundamente litúrgico. Entendeu? Dá para entender a questão do canto litúrgico? Por isso, minha filha, não adianta você querer compor um canto. Não dá. Só se tiver muita unção e o padre ajudar e tal. Não é fácil compor os cantos litúrgicos. Tem uma irmã que compôs belíssimos cantos. Irmã Miriam Collins. A vida para quem acredita não é passageira a união. Missa de fúnebre. Ela tem uma missa dos defuntos, linda. Você pode preparar. Vai ter uma missa de sétimo dia, tempo comum. Vamos cantar esse canto, né? A irmã Miriam tem uma coleção extraordinária de belíssimos cantos. Ela já morreu, muito minha amiga, gostava demais dela, me ajudou 4 vezes em cursos de canto na diocese, na minha paróquia, quando era padre, depois na outra diocese. E ela, daqui 500 anos, se Jesus não voltar, os cantos dela ainda vão ser válidos. Então, aí é o trabalho deles, pesquisar cantos. Pesquisar cantos. Missa de advento. Mas no advento eu tenho que estar mudando os cantos? Não, pode cantar o mesmo canto de entrada nos 4 domingos do advento. O mesmo canto de oferta, o mesmo canto de comunhão. Na missa antiga, era o mesmo canto, o Kyrie eleison, o Gloria in excelsis Deo, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, era o mesmo canto. Não tinha essa diversidade de canto, né? Então, tempo comum. Pode aí um mês, 2 meses, cantar os mesmos cantos, não tem problema. Não precisa de novidade. A igreja tem só uma novidade, gente: Cristo. Ele não precisa ficar caçando novidade. Ah, vou trocar o altar todo ano da igreja? Não, não precisa.
As igrejas antigas, você vai numa igreja antiga na Europa, igual fui agora algumas lá de 1000 anos, é o mesmo altar. As pessoas nasceram ali, foram batizadas, viveram 80, 100 anos, vendo o mesmo altar e a mesma pia batismal. Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A novidade é Cristo. A liturgia não precisa ficar caçando invenções para a liturgia. A liturgia é o mistério. Por isso, gente, que para a liturgia, a gente precisa estar preparado. Por que o grupo carismático? Por que os grupos de oração? Para iniciar as pessoas. Você está trazendo uma pessoa convertida, ela nem sabe o que é missa. Leva para o grupo de oração, depois ela vai aprender o que é a missa. Precisa ter catequese. Vocês sabem quanto nós devemos sair da catequese? Nunca. Nunca. A gente tem que, até a morte, estar aprendendo as coisas da igreja. Por isso vocês têm que comprar o catecismo e ler o catecismo, riscar o catecismo. Terminou, ler de novo. Aprender as coisas de Deus. As coisas de Deus são dinâmicas. Próximo. Mergulhar na fonte do essencial. Vamos ler esse primeiro parágrafo todos juntos? Redescobrir em nós uma atitude de humilde espera, de fé comprometida com a força escondida da vida, que continuamente está para nascer, na certeza de um novo parto da salvação, de Deus em nosso tempo, tão marcado por decepções, desesperanças e incerteza. Isso aqui é o advento. Porque, gente, vamos pensar comigo aqui. A missa, só existe uma missa. Ah, eu celebrei, fui à missa, fui a 1000 missas. Não, você foi 1000 vezes à missa. A missa é uma. É aquela da quinta-feira que nós fazemos memorial. Para a gente entender isso, a gente tem que abrir um pouco a cabeça para entender, tentar entender as coisas fora da matéria, fora do tempo. Porque aí você tem que entrar no mistério da graça, do kairós de Deus, para você entender que uma missa, ela está no tempo, está na história, dentro do cronos, dentro do relógio, dentro do calendário. Mas ela também está no kairós. A missa é uma realidade além do tempo, ela é extratempo. Quando nós estamos celebrando a missa, é algo tão grande que é maior do que o fato aqui da história. Por isso que é uma missa. Quando o padre subir aqui para celebrar a missa, ele vai celebrar aquela missa da quinta-feira que Jesus instituiu. Então o padre vai celebrar 1000 missas, 200.000 missas, sei lá quantas 1000 missas. Não é missas, mas é celebração da única missa. A missa, ela é algo tão forte que ela é maior do que o tempo. Nós celebramos a missa no tempo. A missa que nós vamos participar para sempre é a do céu. Vocês lêem o Apocalipse de São João, que fala da Jerusalém celeste, que toca a terra. A missa, vocês imaginam quantos anjos tem numa missa? Que hoje nós vamos celebrar aqui, né? Nova Esperança. Amanhã celebra aqui de manhã, né? Quantos anjos vai estar aqui amanhã na missa? O anjo da guarda de cada um de vocês. Do padre tem 2. Tem o anjo sacerdotal e tem o anjo da guarda, né? Cada igreja tem um anjo. Você abrir uma igreja, vamos começar nessa igreja, Deus já dá um anjo para a igreja. Aqui tem um anjo paroquial, um anjo que fica aqui. Não tem ninguém adorando o Santíssimo, ele está adorando. Os anjos são nossos amigos invisíveis e eles existem. E eu posso dizer para vocês que eu já tive visão dos anjos há muito tempo. Não sei por que Deus não deixou eu ver mais, mas eu vi algumas vezes. O anjo da Catedral de Uruaçu é a coisa mais bonita, é um anjo prateado, uma coisa impressionante, com a veste escamada, uma coisa absurda de bela. O anjo da Catedral de Uruaçu, que eu vi. Eu tive essa visão mística. Cada catedral tem um anjo, cada diocese tem seu anjo, cada paróquia tem seu anjo. Além, meus irmãos, das virtudes, que são as grandes legiões de anjos adoradores. Quando você vai celebrar a missa, enche de anjo a igreja. Nós nunca estamos sozinhos nesse mundo. Ah, mas isso é bobagem? Não, não. Isso é realidade, isso é fé. Ah, não acredito. Bom, problema seu, você está perdendo tempo de não acreditar, né? Vamos ler o segundo ponto, sobre o advento. Aguardar a chegada do Senhor, aguçando nossa sensibilidade,
para perceber os inúmeros sinais que revelam a transparência de Deus em nossa realidade, ainda tão desumana, corrompida, violenta e sofrida. Sinais evidentes de distanciamento do projeto de vida para o qual fomos criados. Um paroquiano fofoqueiro, miserável, que cria casos, que vive jogando cinzânia na comunidade, ele não viveu isso aqui. Ele não foi tocado pelo céu. Quando a gente vai aprendendo essas coisas, a gente fica manso, a gente fica amoroso, a gente fica tolerante, a gente fica ungido. A liturgia é para nos curar e para curar o mundo. Portanto, uma missa tem um ponto de intersecção no mundo, cada vez que você celebra. Vocês imaginam se nós não estivéssemos celebrando a missa, se não tivesse missa no mundo, que bagunça seria o mundo? O mundo adorando o demônio, adorando os demônios, que coisa esquisita. Com a missa nós já temos tanto problema, então a missa, o diabo não entra na igreja. Uma pessoa que celebra, que adora Jesus, que vai à missa, a alma dele vai sendo cinzelada pela graça de Deus, se torna uma pessoa agradável a Deus. Próximo, mergulhar na fonte do essencial. Primeiro, abrir-nos à contemplação do mistério da encarnação. Gente, nós temos que contemplar Deus com o profundo de nós. A gente tem que às vezes fugir da realidade e contemplar. Você vai adorar o Santíssimo, você contempla. Você lê uma palavra bíblica, você contempla. Somos seres do desejo, inacabados, com sonhos de ser sempre mais grávidos da utopia do reino. O reino é um lugar que existe, é uma realidade, nós sonhamos com essa realidade. Ele não é uma fantasia, o reino de Deus. A gente sonha com isso. As celebrações nos convidam a ficarmos acordados e vigilantes, buscando a perfeição, para que as múltiplas vindas do Senhor, Jesus vindo, hoje nos encontre humildemente despojados, confiantes e repletos dos frutos da justiça. Agora mesmo na capela eu dizia, quem não é casado na igreja pode casar na igreja, não é casado na igreja, é pecado grave, mortal, né? A sexualidade só pode ser validada por Deus dentro do matrimônio cristão, abençoado na igreja. Cultivar uma atitude nova diante da realidade humana e cósmica. O padre Teilhard de Chardin, da década de 40, 50, ele dizia no seu livro Cristo Cósmico, que a ressurreição de Cristo é algo tão profundo, a paixão, morte e ressurreição, que ela atingiu o micro e o macro da criação de Deus. Atingiu a menor partícula da matéria, que é o átomo, e até a somatória de toda a obra da criação, que é o universo. Tudo foi alcançado pelo poder sinergético do sacrifício, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós não brincamos com a liturgia. A liturgia é isso. A liturgia é viver, é os cristãos celebrar e cantar as grandezas que nós não entendemos, os mistérios que nós estamos às apalpadelas tentando compreender. A liturgia não é brinquedo. Uma missa é algo muito sério. São Padre Pio diz, se o povo de uma cidade soubesse o que é a missa, seria um problema para a polícia no domingo, porque para controlar o trânsito do povo indo para a igreja, todo mundo vindo para a missa, as igrejas não caberia, se todo mundo soubesse o que é a missa. Quando que um protestante se converte? Quando ele descobre o que é a missa. E na igreja protestante tem uma lembrança lá, uma ceia que eles fazem, mas não é a Eucaristia. Só a igreja católica pode celebrar a Eucaristia válida. Então o protestante, quando descobre, nós temos um monte de pastores convertendo a igreja católica por causa do quê? Por causa das brancuras. Minha mãe falava das 3 brancuras, meu filho. A brancura da hóstia, a brancura de Nossa Senhora e a brancura do Papa. São as brancuras católicas. E quando um protestante descobre isso, ele larga o protestantismo e corre para a igreja. Vai no padre, eu quero ser católico.
Tem um menino lá no nosso seminário, que é seminarista, que era batista. Quando eu cheguei, ele veio conversar comigo. Daí de Deus, eu li uns negócios e eu não posso ficar protestante mais. Não tem jeito, eu quero ser católico. Falei, vamos acolher. E o padre Flávio acolheu, a gente completou o batismo, fez a crisma, a primeira comunhão dele, agora está no seminário, vai ser padre, se Deus quiser. Eu li tudo, gente. Leu tudo, né? Então vamos agora à frente. Ainda mergulhando, estamos quase terminando. Vocês já estão tudo cansados olhando para o relógio, mas vamos aqui. Testemunhar a esperança, superando todo o pessimismo e o desencanto que nos possa abater. Vocês já perceberam que o mundo está pessimista? Todo pessimista, parece que o mundo está esquisito. Tem ditadura, tem tanta coisa, tanta perseguição, fome, miséria, corrupção, tanta coisa que não presta. Catástrofes, enchentes, mortes. A gente tem que vencer isso, gente. Cristão não se torna pessimista. A gente crê que a graça de Deus nos leva para frente. Nunca ficar desencantado. Quando São Paulo fala não murmureis, é não murmureis. Eu achei bonita a visita que nós fizemos ontem à Dona Rosa, né, que é viúva, perdeu o filho há pouco tempo, agora a filha, e ela estava bem. É uma cristã, entendeu que realmente é assim a vida. Meu marido morreu. Então, morreu, mas entrega a Deus. Meu filho morreu, entrega a Deus. Eu estou com câncer, o médico falou que eu vou morrer. Prepara para morrer bem. Uma boa unção, uma boa confissão. Tem que ser assim. Acumular desejos para apressar a vinda do reino. Aí no rezo do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. A gente clama todo dia, venha a nós o vosso reino. O reino da santidade. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui, eu não vivo ainda não. Eu estou tentando viver, que de repente vocês pensam que eu já vivo, que eu não vivo, não. Estou pregando para mim. O pregador tem que pregar primeiro para ele. Eu estou tentando viver. Estou falando para vocês aquilo que a gente tem que ser. E eu também. Porque todo dia você tem que brigar com a gente mesmo. Todo dia. Porque dentro de nós mora o velho Adão e a velha Eva. Quem tem que espizinhar o velho Adão com Cristo e a velha Eva com Nossa Senhora. Que está dentro da gente. Não é fácil não. Vocês aqui, tudo cara de santo, nós aqui, o padre, olha que carinha tão bonita do padre. Tudo pecador, tudo miserável, lutando. Se a gente não lutar, a gente pode perder a nossa alma. Não é fácil, é uma luta diuturna, todo dia. Engajar solidariamente nas defesas da vida, pela transformação do mundo. Vocês acreditam que tem gente católica que é a favor do aborto? É um absurdo. Uma vez eu tinha uma turma de crisma, 27 meninos na crisma. Ia crismar no mês seguinte, tinha convidado com o bispo já ia lá, eu era pároco. Aí a catequista muito santa, Dona Rita, uma mulher extraordinária, estava aquele bafafado, um homem tinha engravidado a enteada, engravidado de gêmeos. Aí virou aquela confusão, a igreja defendendo que deveria deixar gestar os meninos, depois doar, se propondo a ajudar. E aí as feministas, os cultura woke, esse povo comunista desgraçado que não tem fé, não tem nada, tudo a favor de aborto. Outro dia eu estava escutando uma feminista, eu já fiz 27 abortos. Se eu engravidar de novo, vou fazer outro aborto. Você imagina o que vai ser esse trem na hora de morrer? A carona do diabo vai estar. Dá aquela gaitada na cara dela hora que ela morrer. Eu te venci, venha! E leva para o inferno, isso aí é inferno, né? Aí virou aquela confusão na mídia. Porque estuprado tem que abortar. Aí você pergunta para o esquerdista, mas você quer que mata a criança? Sim, tem que matar. Não é gente ainda, até não sei quantos meses, não é gente. Mas não é melhor matar também o estuprador? Não se matar o estuprador. Porque esse povo esquerdista, comunista, eles é a favor do pecador. E mata o inocente. Tem um monte de gente na igreja católica. Aí
a catequista do Andaí, com essa coisa toda, essa polarização que está aí na televisão, naquele tempo não tinha internet ainda assim. Eu tenho alunos lá que é a favor do aborto, da menina abortar. E faz a pesquisa. Ela fez um voto secreto, dos 27, 24 eram a favor do aborto. Eu cancelei a crisma e falei que em confissão me procurasse os 3 que eram a favor da vida. Os 3 me procuraram. Então eu engajei depois na outra turma. E esses outros não voltaram mais para a igreja. Todos tomados pelo pecado. Aborto, se não tiver arrependimento, é inferno. Tempo de profecia. A religião do mercado faz das festas natalinas o grande sacramento do lucro, enfeite, e venda de peru, de coisa, de vinhos. Somos convidados a proclamar profeticamente que o Senhor está chegando como libertador e seus sinais se manifestam diariamente nas lutas dos pobres e os que com ele se faz solidários, que é todo tipo de pobreza que a gente pode pensar. Melhoria, paz universal, dignidade humana, etc. Tem um monte de católico que é a favor dos terroristas, sabia? Sou a favor do Hezbollah, sou a favor do Hamas. Eles mataram católicos também. Como você vai ser a favor de um grupo que teve a barbaridade que as mulheres barrigudas para ganhar menino, eles metiam a faca e arrancavam o menino e cortavam o pescoço do menino. Fizeram isso. Pegavam criancinhas novinhas, jogavam dentro do forno micro-ondas e queimavam na frente dos pais. Dá para ser a favor desse povo, gente? 1.200 pessoas mortas, trucidadas. Católicos, judeus, muçulmanos, palestinos, estava tudo. Como que eu vou ser a favor? Mas nós temos um monte de católicos. Ontem eu estava vendo o perfil de uma véia desse lado aí que está nas minhas redes, a favor dessas coisas. Eu fui lá e bloqueei ela. No meu Facebook não vai entrar uma desgraça dessa. Bloqueei a véia. É lá de Formosa. Vive lá comendo a hóstia. Comendo hóstia, porque não comunga, come a hóstia. Quem é a favor desse tipo de coisa. Próximo. Elementos rituais. Alguns símbolos e gestos e ações simbólicas rituais expressam mais intensamente a verdade dessa espera em nossas celebrações. O símbolo, o sinal principal é a Eucaristia, o sacramento da espera, até que ele venha. Lembra da oração depois do Pai Nosso? Livrai-nos, o Deus, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. É isso aqui. A Eucaristia é esse sacramento que é um combustível de fé, que vai alimentando a igreja até a volta de Cristo. A palavra, o verbo, a gente vai escutar muito isso. O tempo especial de escuta, de atenção, de gravidez da palavra. Valorizar a liturgia da palavra no advento. A comunidade reunida para a oração, para a escuta e para a ação de graças é sinal sacramental da espera e da chegada do Senhor. Valorizar os ritos iniciais. A liturgia precisa ser muito viva, bem valorizada nesse tempo do advento. Que a gente vai ver aqui tem a vela do advento, tem toda essa riqueza. Elementos rituais, vamos lá. Vamos ler, cantar o advento, todos. E as músicas têm um papel importante, invocando os temas bíblicos, aprofundando as experiências vividas, os sentimentos de espera, expectativa para a vinda do Rei. Então aqui, o canto, cantar bonito. Gente, precisa ficar batendo palma na missa? Não, não há necessidade de bater palma na missa. Não há necessidade. Precisa ficar botando bateria na missa? Não. O canto do advento deve o violão baixar um pouco. Como na quaresma deveria ser sem os instrumentos. A recomendação é que na quaresma os cantos não tenham instrumentos.
Em último caso, um órgão para dar os tons e acompanhar bem baixinho a missa. Também no advento, que é tempo de penitência. Tempo de penitência. Não se tira as floraiadas do altar, não se canta o glória, o canto vivo, mas sem batucada. Liturgia sóbria. Outro dia eu fui celebrar uma missa numa paróquia da diocese, não é outro dia, já tem 1 ano e pouco. O padre nem está mais naquela paróquia, já foi transferido. Eu saí com tanta dor de cabeça da missa. Gente, mas o povo batia palma e tocava uma bateria que aquele trem zunia. E eu peguei aquilo como penitência, que eu não vou brigar com o povo por causa disso. Que o padre tinha que corrigir. Olha, eu saí mal da missa. Tive que tomar uma Novalgina para tirar a dor da cabeça. Tanto barulho. E depois uma velha veio me reclamar. Senhor bispo, não teria jeito de tirar essa batuqueira da missa? Feito, vai tirar. Já tirou, porque mudou o padre. O padre que foi para lá não gosta, já tirou. Não precisa, gente. A missa não é ser batucaiada, né? Então, no advento, se pode fazer o ato penitencial com aspersão de água, depois tem a entrada da vela, do advento. Você pode explorar esse rito inicial para favorecer o povo compreender o que está celebrando. A cor, o diretório litúrgico indica o roxo como cor litúrgica desse tempo, porém a cor rosa indicada para o Domingo Gaudete, que eu já falei, que tem sido muito usada por muitas comunidades e em todo o tempo do advento, por trazer aos olhos e ao coração o sentido de uma alegre esperança, diferenciando do sentido mais quaresmal do roxo. Aí tem padre, eu não uso essa cor porque essa cor é meio cheguei, não dá, né? Bobagem, não existe isso. Eu gosto, eu tenho minha casula que eu uso 2 vezes no ano, minha casula rosa. Próximo. Coroa do advento, tá aí? Tá. Vamos ler? A coroa do advento, feita de ramos verdes, vamos ler juntos? Com as 4 velas que progressivamente se acendem, com o rito apropriado, no início da celebração, retoma o costume judaico de celebrar a vinda da luz à humanidade dispersa pelos 4 pontos cardeais, expressa nossa prontidão e abertura ao que vem, e quer nos encontrar acordados com as nossas lâmpadas vigilantes. Norte, sul, leste, oeste, os 4 pontos cardeais. A luz precisa vir ao mundo, os 4 pontos cardeais, é o significado das 4 velas, nas 4 semanas do advento. Novena do Natal, você faz aqui? Estou tentando melhorar minha vida. A novena do Natal? O padre está cobrando a novena do Natal de vocês? É bom fazer. Ajuda esse ano. Faz a novena do Natal nas casas, nas famílias, na casa dos doentes. Novena do Natal. Não é essas novenas do Natal de Teologia da Libertação. Vai ter da diocese agora. A diocese vai ter agora, né? Simples, como nossa quaresma, a gente tem nosso materialzinho tão pobre, mas rico. Vamos ler a novena do Natal? Intensificar a espera e alimentar a esperança da libertação com cantos, orações, meditação da palavra, gestos solidários, confraternização e etc. A gente pode preparar também momentos de caridade, auxílio aos pobres, aos doentes. A comunidade pode fazer nesse tempo de advento e Natal isso, né? Onde tem presídio, visitar os presos, os doentes. Estamos fazendo Uma coleta para o presídio de Simolândia. Ah, mas os presos não prestam. Não presta, mas tem alguém que presta. Jesus fala, vocês vão escuta, no dia de Cristo Rei, agora vocês vão escutar. Estive preso, foste me ver. É as 7 obras de misericórdia. Dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir quem está pelado, nu, visitar os enfermos, ir aos presos. Que o outro? Ainda falta 2. Enterrar os mortos. Faltou.
Cabeça ruim. Cabeça ruim. Faltou um aqui. Acolher os peregrinos. Aqueles que estão peregrinando. Próximo, elementos rituais. Está terminando, gente. Eu estou falando assim para vocês se animar, mas nunca termina. Você acha que está bom esse assunto? A montagem do presépio. Admirável signo do Papa Francisco. Fininho. Aqui está a riqueza que o Papa mostra do presépio. Quem inventou o presépio, gente? São Francisco de Assis. Está aqui o livrinho de graça, está na secretaria. Não, tem que pagar, né? Quantos reais? É baratinho. Tá aí. Aí eu não quero, baixa na internet. Como é que é o nome? Signo. Admirável signo. Admirável sinal, em latim. A montagem do presépio. Como que a família deve montar o presépio? Todo mundo. Antes do primeiro domingo do Advento. Você já está na hora de começar a montar o presépio. Está vendendo presépio? Como é que é? Quem tem o presépio em casa aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não está na hora de comprar presépio. Compra o presépio em fevereiro, abril, que é o tempo mais barato. Entra na internet, tem grandes promoções. Mas não compra aquele presépiozinho feio, aquele trem niquento, aquela coisa. Compra um presépio bonito, as imagens bonitas. Você vai montar o presépio, olha aí, colocar os sentidos para acompanhar a chegada e realização das promessas de Deus. Tem crianças, tem jovens, todo mundo montar o presépio, rezando e montando o presépio. Não vai colocar tudo no presépio. Na noite de 24 você coloca a imagem. Depois na Epifania você coloca os reis. Vai fazendo as orações. Trazer o giz para ser abençoado na Epifania. Você faz isso? Fez 2 anos, depois desanimou. Mas tem que falar para o padre fazer. Não sei se ele sabe, não, mas aprende, né? Eu nunca fiz. Eu fui aprender essas coisas depois de bispo. Mas nunca fiz. Você marca as portas com o giz. Traz o giz, abençoa o giz. O pai de família. Se não tem o pai de família, a mãe faz. Ou a mãe. Marca as portas. Alguém marcou? Aí, marcaram. É uma piedade, gente. Isso é piedade. É viver a espiritualidade da igreja. Os textos eucológicos. O que é o texto eucológico? São os oremos e a prefácio da Eucaristia. Orações, prefácios, bênção, constituída pela aclamação. E aqui é importante que vocês vão ver que do dia 17 ao dia 24, as antífonas do Ó, que nós vamos chegar nelas daqui a pouco. Tem muito presente, vem Senhor Jesus. Precisa criar canto de aclamação ao Evangelho, meninas? Precisa criar o canto de aclamação ao Evangelho? Não, porque já tem no missal. Por exemplo, aqui, nessa missa, que eu marquei aqui do 30º domingo tempo comum. Tem o aleluia, 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 depois o refrão. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. O refrão, a antífona, é de acordo com o Evangelho. Vem Senhor Jesus, Maranata. Vamos repetir? Maranata, vem Senhor Jesus. Está lá no Apocalipse. Torna-se a grande súplica, o forte clamor das comunidades em preces, refrões e antífonas. Vamos ler a última? As celebrações penitenciais e reconciliação durante o tempo do Advento possibilitam às comunidades um caminho de conversão e retomada do projeto de Jesus. Não é fácil. Filha, quem é dono Não é fácil. O Advento todo mundo deveria confessar. O padre sozinho não dá conta, mas a gente tem que ir procurando a confissão, fazer penitência. Vamos entrar agora nos elementos rituais. Pega aí a próxima. A experiência das antífonas maiores.
chamadas antífonas do Ó. Aerocrás, que você lendo aqui daqui para cima, aerocrás, vamos ler? Aerocrás, quer dizer, estou chegando. Quem fez essas antífonas? É do século XVI. A gente não sabe, tudo indica que pode ser o Papa Gregório Magno. Aerocrás, ó sabedoria, está lá no dia 17 de começa, lá na aclamação evangélica, e também na liturgia, no iliturgia, na oração das vésperas, na antífona do Magnífica de Nossa Senhora, está lá a antífona do Ó. Ó sabedoria, ó Adonai, Deus, ó raiz de Jessé, a Bíblia fala, ó chave de Davi, ó Oriente. A nossa igreja está construída certa? Sabe que essa igreja foi construída corretamente? O lado dela? Para que lado deve ficar o altar da igreja? Para o lado que nasce o sol, Oriente. O sol nasce no Oriente, é no Oriente que Cristo morreu na cruz. Então toda a igreja, o altar deveria estar para o lado que nasce o sol, ó Oriente. Pega aí a antífona da missa do dia 20 de... Vem cá, eu vou te explicar como é que faz. Vem cá para você aprender. Tu tem que aprender. Se ela aprende, ela ensina para os outros. Está aqui, você vem aqui. Vamos pegar lá no dia 20 de dezembro, tempo do Advento, 25 Natal. Vamos pegar aqui no sábado, dia 21, que é aniversário da minha ordenação de padre, e eu vou ordenar 2 padres nesse dia. Liturgia diária. Vamos ver a aclamação ao Evangelho. Olha aqui. Ó Emanuel, sois nosso Rei e orientador, vinde salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Elas vão cantar. Está aí a antífona. Você já faz isso, porque o padre já ensinou. Vocês não sabiam. Graças a Deus, obrigado, Padre, porque o Senhor é uma bênção. Vocês estão entendendo, gente? Ó Oriente, ó Rei dos povos, Rei dos gentios, ó Emanuel. E aí tem a oração, é a antífona. Gente, isso é do século VI, vocês imaginam isso? Passaram os séculos e os séculos e nós estamos rezando as sabedorias dos padres da igreja. Aerocrás, chegarei amanhã. Aerocrás, está no latim aqui. Aerocrás, chegarei amanhã. É a promessa de Deus. É bonita a nossa igreja, não é? Maravilhosa. Morro, mas nunca deixo de ser católico. Então, com isso eu termino esta nossa meditação sobre a importância da sabedoria do advento. Espero que vocês tenham, o padre já indica muito para vocês, é só para a gente recordar um pouco essa beleza que é o tempo do advento, essa preparação para o Natal de Jesus. Não vamos falar de Epifania, nem do batismo de Jesus, que já está dentro do tempo do Natal. Queria falar só sobre o tempo do advento. A palavra de conclusão aqui do padre antes das perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Só levantar a mão, a irmã leva o microfone até perto da sua boca. Alguém ali à direita, a irmã já tem. Você pode falar naturalmente, a irmã vai colocar perto da sua boca. Pode ficar tranquilo. Na palestra do senhor, o senhor falou da missa antiga. A gente não conhece. A assim, missa antiga? o senhor pode falar alguma, mais alguma? Nós temos, pronto, irmã, 23 ritos, se não me engano, na igreja. 23 missas celebradas. Nós temos missas que vocês nem imaginam o jeito que é. As missas do Oriente, o rito que foi deixado pelos apóstolos na Índia, o rito cópita no Egito, o rito macedônico, e na
parte romana, que é a nossa, nós temos dois ritos, que é a missa antiga, que vigorou do século XV com São Pio X até 1962, quando ela foi renovada pelo Papa João XXIII, modificando um pouco a missa antiga, o ritual. A essência é a mesma, tem palavra de Deus, tem a consagração que é a mesma, tem as orações que praticamente são as mesmas. Agora, há alguns ritos diferentes de uma para outra, como a leitura da narrativa do início do Evangelho de São João, que tem essa narrativa, tem outras leituras no final, tem um rito um pouco diferente. Então, essa missa ela foi permitida retornar pelo Papa Bento XVI, porque tinha muita gente que sempre defendeu a missa antiga, a missa no rito antigo, do missal de 1962, de João 23. Agora o Papa Francisco aprofundou um pouco mais isso e de certa forma, inibiu a progressiva inserção desse rito novamente na igreja, mas ela existe. Em Formosa tem no Mosteiro das Monjas Redentoristas, todo dia tem a missa antiga, lá em Formosa. É um lugar na diocese que tem. Tinha no mosteiro masculino, que foi fechado, onde também celebrava a missa antiga. A missa antiga ela é bem exigente, porque o padre reza versos orientes. Não é que o padre fica de costa para o povo, é o padre com o povo de frente para o oriente, para celebrar versos oriente. É um rito. Eu já celebrei 5 vezes essa missa, nesse rito. É a mesma essência da missa nova. O que se critica é que a missa nova às vezes bagunçou. Muita gente perdeu o sentido da piedade da missa. E isso é muito ruim. Por isso que nós estamos, grande parte dos bispos luta com isso, para termos uma missa, uma liturgia mais bem preparada, mais piedosa e mais silenciosa, que a missa antiga ela é silenciosa. Celebrem bem a missa, que é a chamada missa de Paulo VI, que é a que nós celebramos. Mais perguntas? Então encerro por aqui esta nossa conversa dentro da pastoral, da visita pastoral. Agradeço ao Padre Frederico pelo trabalho, pela ajuda, e agradeço também por vocês serem tão dedicados. E é uma paróquia que cresceu no conhecimento, no aprofundamento. Que vocês continuem, não deixe de continuar a aprofundar os mistérios da nossa fé, porque a igreja é algo tão profundo que nem o Papa, nem Bento XVI, nem Francisco, ninguém dá conta de compreender a profundidade da igreja. Nós vamos morrer sem compreender. Não pensa você, eu sei tudo da fé católica. Mentira, não sabe. A igreja tem 2000 e tantos anos. A igreja é mistério. A igreja está no tempo, mas ela é também fora do tempo. A igreja é terra, mas é também céu. Então não é fácil compreender a igreja católica. Você precisa rezar muito e a vida toda, e vai chegar na velhice e fala: poxa vida, não dei conta de compreender tudo. Aí ao que você morrer, se Deus te chamar, que apresentar a face de Nosso Senhor, que você vai ao paraíso ou ao céu diretamente, aí você vai entender tudo, porque no céu nós teremos a eterna liturgia. Então a esposa, que é a igreja, clama: vem, Senhor Jesus, Maranatá. E a nossa esperança é estarmos todos um dia na Jerusalém Celeste com Cristo, na liturgia que não terá fim. Amém. Aleluia.